Começa agora Saúde no Terceiro Milênio. Apresentação: Rosali Andrade e Wagner Gabriel. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Muito bom dia, queridos amigos da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Isso acontece, é programa ao vivo, é assim mesmo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Saúde no Terceiro Milênio, um programa dedicado a falar de saúde e qualidade de vida. Estamos aqui todas as semanas para conversar com você que nos aceita aí na sua casa, no seu carro, no seu celular, no seu computador, enfim, em todos os lugares desse Brasil e do mundo afora. Bom dia, Rosali, tudo bem? Bom dia, Wagner Gabriel, bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova, por todas as mídias sociais. E estamos aqui mais uma quarta-feira para falarmos, claro, de informações sobre saúde com muita qualidade de vida. É isso daí. Se você tiver vontade de conversar com a gente, você pode falar de duas formas. Você pode falar através do 0800 979 5011, 0800 979 5011, você entra ao vivo aqui com a gente, ou então pelo WhatsApp, anota o número do WhatsApp aí, 99643-3827, 99643-3827, a Rosali está a postos para ler sua pergunta e a gente tentar responder ao longo do programa. Lembrando que se você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, está na hora de você fazer parte. Através do Clube Amigos da Boa Nova, nós mantemos toda essa estrutura para levar as mensagens da Boa Nova até você. E o telefone do ouvintes da Boa Nova, Rosali? Claro, é 0800 979 5011 é do ouvinte. E para você que quer se associar, é o 0800 12 18 38. Lembrando que dia 25 de abril teremos o Encontro Amigos da Boa Nova. Isso mesmo. A Rosali está desde o primeiro encontro, que foi há muito tempo atrás. Isso mesmo. E aí aproveita, se você não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, você pode já se associar, porque sempre tem desconto em todos os eventos e também no Encontro Amigos da Boa Nova, né? Aí você pode levar um amigo, tem vários, daqui a pouquinho o pessoal começa dizendo, né, quais são os descontos, os benefícios e tudo mais. Mas antes disso, você tem que se tornar um sócio. E você pode, então, já ganhar todos esses descontos para o Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer em abril. Muito bem. Bom, estamos diante de um momento de discussão, de reflexão sobre a intolerância religiosa. E nós resolvemos, então, falar sobre isso durante o programa, através de um tema muito legal, que fala, que é uma reflexão espírita, inclusive, sobre a aliança da ciência com a religião. E dentro desse assunto nós vamos desenvolvendo a saúde questão da também, intolerância, né? religiosa e a saúde, que é a proposta nossa do programa aqui. Claro. Não é verdade? Isso mesmo, né, Wagner? A gente, esse é um tema, quando a gente fala sobre religiões, né, e ciência, é uma coisa assim que me impacta muito, é um assunto que eu gosto muito. Afinal de contas, né, a minha primeira formação antes de fisioterapeuta foi em ciências sociais, e a gente, dentro da antropologia, da sociologia, da política, a gente estuda muito as religiões, né? Porque a religião também é um dos aspectos de todas essas áreas da ciência, além, claro, de estudar propriamente a religião. Então, quando a gente fala em religião, a gente começa se perguntando por que existe religião, né? Por que o homem precisa de uma estrutura para que ele possa se ligar a um divino, né? Então, isso vem não estruturado, mas essa vontade de buscar, né, alguma coisa que não seja ele próprio, né, o homem, vem desde a pré-história. Sim. Né? Desde o momento em que o homem ele começa a perceber, né, que ele não é único nessa natureza, que existem forças maiores que ele, que num primeiro momento ele coloca que é uma força da natureza, então é a chuva, é o sol, é o fogo, e busca, através dessa relação que ele tem com os elementos da natureza, alguma coisa maior. E depois ele começa a procurar para onde é que ele vai quando ele morre. Então começa a ter o conceito de morte.
E daí a gente começa, então, ver a formação dessa religação, né, do homem com o universo, do homem com a natureza, do homem com Deus. E, claro que aí é uma discussão que a gente pode ter depois, mas no qual um Deus que hoje a gente sabe, dentro do Espiritismo, não é esse homem de barba, não é essa natureza, né? É uma coisa muito maior, afinal de contas, é a causa primária. Mas a gente percebe que tem aí nessa aliança, né, da religião com a ciência, de que muito antes a gente tem todo esse trabalho do homem em olhar ao seu redor e ver que ele não é único, né? E depois a comprovação de tudo isso, de todas essas formas de se lidar e de se ter conhecimento de Deus, que até mesmo a ciência consegue comprovar, não é, Wagner? Rosalie, eu tenho uma opinião um pouco minha mesmo sobre isso tudo. Eu acho uma pena a gente ter que dedicar um tempo para falar sobre intolerância religiosa. Da mesma maneira que eu acho uma pena a gente ter que ficar dedicando um tempo para falar sobre racismo. São coisas que já deviam ter sumido já, essa coisa. Falar de intolerância religiosa é mostrar ainda como nós, seres humanos, ainda estamos precisando aprender muito. Porque respeitar as religiões é uma coisa que tem que ser básica. Já tinha que estar introjetado dentro do ser humano e da sociedade. A gente ainda tem que ficar aqui reforçando, porque infelizmente tem muita gente que ainda tem preconceito com relação à religião. Então, os caminhos que cada ser humano escolhe para se conectar com Deus, aliás, a própria palavra religião, né, Rosalie? Religar, ela né? vem de religare, né, que é do latim. Ela é uma religação, uma reconexão com Deus. Os caminhos são pessoais, são individuais, cada um escolhe o seu e tem que ser respeitado. Isso é uma coisa que já devia estar clara, mas parece que às vezes a gente caminha para trás em alguns momentos, dá um pouco de... Né? Tem gente que acredita em cada coisa hoje, e com a internet, certas coisas vêm sendo fomentadas. E a gente tem que vir sim aqui para ficar lembrando as pessoas do óbvio, né? Que todos somos iguais, que todos temos direitos à nossa crença, que todos nós temos direito a ser felizes igualmente como qualquer outro que escolha outra religião. Mas estamos aqui para isso, se essa é a missão, a gente vai fazer, porque não tem cabimento mais hoje as pessoas não terem tolerância, né, com as escolhas do outro. Com certeza. A questão de Deus sempre está... você falou bem da pré-história, né, Rosalie? A gente fica imaginando, por exemplo, um ser na pré-história vendo um raio. A gente hoje vê um raio, né? A gente já fica assustado, não fica? A gente que conhece a natureza do raio, como é que ele se forma e tal, do trovão, da tempestade. Então, você imagina um sujeito há, sei lá, 50 mil anos atrás vendo isto, sem explicação nenhuma. Então, segundo a neurociência, segundo a psicobiologia, o que a gente faz? A gente sempre acredita a Deus tudo aquilo que nos dá medo e que a gente não conhece. Então, tudo aquilo que a gente não conhece. Exatamente. Isso aqui dá muito medo. Algo que é mais forte do que a gente, como você falou. Então, a gente fala assim, aí deve ter alguém ali em cima fazendo isso daí, jogando raio, alguma coisa. Aí um dia a gente aprendeu a voar, foi lá na nuvem, viu que não tinha nada, aprendemos como é que se formam os raios, os relâmpagos, e não precisou mais ter o Deus da chuva, o Deus do raio. Então, existe uma tendência ao longo da existência humana de a ciência ficar sempre tentando negar a existência de Deus. Né? Aquilo que a gente coloca na conta de que Deus faz isso, é sempre na coisa que a gente não conhece. E a ciência, na medida que ela vem avançando, ela vai modificando isso. Kardec, ele é muito claro com a gente quando ele fala assim: a ideia nossa não é negar a existência de Deus. O Espiritismo, ele ajuda a aprimorar a ideia de Deus, né? Para nós que somos kardecistas, nós que estudamos um pouco a doutrina, a gente percebe isso. Mas um não vive sem o outro. Quer dizer, a gente nunca vai saber tudo. Então, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai falar, isso aqui foi Deus quem fez, né? E a ciência sempre buscando. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, mostra claramente que quando houver essa aliança da ciência com a religião, aí talvez a gente consiga coisas melhores, né? Dos dois lados, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista científico. Quando houver um respeito, quando houver uma congruência, quando os dois caminharem juntos, talvez a gente consiga
ter uma vida melhor, mais rápido. É verdade. E é muito interessante, né, nós olharmos para tudo isso, porque a gente vê que a construção da religião se dá com a construção do homem dentro da sociedade, né? Ele vai fazendo parte da cultura de um local, né? Como a gente falou aqui anteriormente. Então, desde o momento em que você vive num lugar onde chove demais ou tinha muito raio, então você vai dando essa credibilidade, né? Que Deus, uma coisa fora de nós, né? Faz aquilo. E nós percebemos, então, que a partir realmente dessa relação que o homem tem com a natureza e em determinados locais geográficos, é que vão se formando essas nossas crenças. E claro, existem aí, né, pessoas por um mundo afora com diferentes formas de lidar com essa natureza. Era impossível a gente não entender Deus de formas diferentes. Então, aí começam a se formar as religiões de formas diferentes, né? Porque deveria ser uma única, né? Um único entendimento do que é essa força primária de todas as coisas, mas não. Aí, então, nós temos a primeira religião, né? Que é o hinduísmo, que vem lá na Índia com todas as formações de muitos deuses, né? Cada um deles explicando tudo isso que nós falamos agora. E vamos tendo, então, toda uma evolução depois, né? Para o lado islâmico, para o lado cristão, após Jesus. Nós vamos vendo que as religiões, elas estão ligadas ao aparelho político do local, ao aparelho cultural daquele local e, a partir dessas nossas crenças, nós criamos, então, as religiões. Por isso mesmo, né, em primeiro lugar, que nós temos que respeitar a religião do outro, porque ele veio de uma outra crença, né, de costumes diferentes do nosso. E por conta disso, ele entende Deus de uma outra forma que não a nossa. Então, a partir disso, a gente já teria que ter esse respeito pelo outro. Imagina vocês o que é o indiano falando de Deus, o que é o japonês falando, né, lá no Japão falando de Deus, o que é o chinês falando, o que é o árabe falando. Então, cada um tem um tipo de enxergar a vida. E a gente sabe que essas questões que a gente faz a respeito da vida e da morte têm que ser respondidas segundo essas nossas crenças que nós temos. É verdade. E assim... Eu tenho comigo, Rosali, que a grande maioria das pessoas, das religiões, a grande maioria, são pessoas de bem, tolerantes, pessoas que respeitam. Pelo menos no meu convívio diário eu percebo isso. Eu convivo com pessoas de todas as religiões, de todas as crenças, com ateus, inclusive. A gente vai falar um pouquinho dessa questão do ateísmo. Tem uma visão muito legal aqui que eu quero passar para vocês. Que até o ateu ele reflete sobre a questão de Deus, né? O próprio Pascal fez isso. Eu vou mostrar aqui uma matemática que ele colocou aqui há muito tempo atrás. Mas eu tenho comigo, Rosali, que principalmente com a chegada das redes sociais, Sim. determinadas minorias radicais acabam ganhando espaço na mídia. Acabam ganhando, digamos assim, força. Existe um lado bom e ruim nisso tudo. O lado ruim é que determinadas pessoas que têm conteúdos de intolerância acabam ganhando voz. Mas, por outro lado, existem aqueles que são tolerantes, que também acabam, em algum momento, colocando sua opinião e dizendo, não, vocês estão errados, tem que ter tolerância e tal. Então, eu acho que a rede social, se de um lado ela fomenta um pouco essa radicalidade, por outro, ela dá a chance da gente... Explicar né? E resolver isso Exatamente. de uma vez. E convencer as pessoas que é preciso ter tolerância. Porque, até então, se a gente pegar as pessoas do nosso dia a dia, não sei como é que é o seu, mas o meu, eu navego bem em várias religiões, pela nossa própria profissão. As pessoas sabem quais são nossas crenças e a gente tem um respeito, uma convivência extraordinária, né? Então, assim, é possível conviver com os contrários, né? A gente não é inimigo, só porque o sujeito pensa de outro jeito, ele não é nosso inimigo, ele é uma outra pessoa. E a gente tem muito que aprender também. Eu acho que o grande lance da intolerância é quando a pessoa, ela ouve o outro. Porque as pessoas normalmente costumam ter uma religião
né, principalmente aqueles mais convictos, eles acham que aquilo que ele acredita é a verdade. E quando ele ouve uma opinião contrária, muitas pessoas, geralmente os intolerantes, eles não aceitam a opinião do outro. Então, quando você dá um passo para trás e fala assim, bom, estamos falando de Deus, né? Então vamos ouvir qual é a sua ideia e refletir sem julgamento. Esse é o princípio da tolerância, é você perceber que o outro também tem a opinião dele e que ninguém é mais do que ninguém. Não, e não existe uma Nem verdade a gente, absoluta, é verdade. né? Dentre as próprias A própria religião, a sua, que a gente professa, existem tem várias diferenças. E por que é assim, né? Nós temos um grande, principalmente falando em cristianismo, vamos colocar um pouquinho sobre isso. O cristianismo, a gente tem um dos pilares do cristianismo, é a Bíblia, né? Se você olhar para a Bíblia, né, existem diversas interpretações que você pode dar do mesmo trecho. E a tradução, né? Também tem a questão da tradução e tudo mais. Então, assim, é um livro extraordinário, precisa ser estudado. Histórico. Mas a gente precisa entender que tem várias versões dela. Então, vamos entender um pouco de cada uma delas para depois formar a sua própria opinião. E que foi suprimido muitas partes desde que ela foi escrita pela primeira vez. Os evangelhos apócrifos? Não, na própria Bíblia, se você já no tem próprio muito texto, estudo, né? no próprio texto, né? Foram retirados várias frases, vários parágrafos. Então, conforme a necessidade de cada momento histórico-político. Então, vejam vocês que nós precisamos sempre, em tudo aquilo que a gente se apoia, né, como um texto religioso, nós precisamos passar pelo crivo da razão, né, para ter um entendimento, porque muitas vezes a interpretação de quem traduziu pode ter modificado aquele parágrafo. Pode ser que aquilo não está bem escrito daquela forma, né? Não foi aquilo que nem o apóstolo de Jesus quis dizer, né? Nem Jesus menos ainda. Então, nós realmente precisamos fazer o encontro de nós com Deus através de nós mesmos, né? E a partir daí estudarmos e vermos se aquilo tem lógica. Rosali, você me permite abrir aqui um parênteses para a gente falar? Claro, mas só vou dar um bom dia aqui, ó, que a Beth, passou aqui, ó, tá mandando para nós. Opa, passou de vez aqui. Bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Os ensinamentos transmitidos por vocês, ninguém tira de nós, né? Gratidão. Teve um filósofo físico e matemático francês chamado Blaise Pascal. Né? Ateu, né? O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, ó, olha só que bacana, a aposta de Pascal. Ele diz o seguinte, isso aqui é a visão para quem, por exemplo, ainda tem dúvida se Deus existe. Né? Porque muita gente tem essa dúvida, muita gente que inclusive se diz religioso, no fundo, dentro do, né? Quando a gente está lá no consultório e tal, conversando, as pessoas às vezes têm dúvida mesmo. E é normal que tenha, porque afinal de contas ninguém sabe de tudo, né? Mas Pascal coloca de um jeito bem legal, ele coloca assim, Rosali, uma das afirmações dele, ó, se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, se você acredita em Deus e você estiver certo, quando você morrer, porque você só vai saber disso quando você morrer, né? Quando você morrer e falar assim, poxa, realmente Deus existe, e você acreditou, você tem um ganho infinito, porque Deus é infinito. A crença de Deus é uma crença que pressupõe uma vida eterna, né? Segundo o outro que ele coloca, se você acredita em Deus e estiver errado, vamos supor, digamos que você esteja errado, a sua perda foi finita, ou seja, você perdeu o quê? Aquele tempo que você viveu na Terra, só que achando que Deus existia e descobre que ele não existe. Depois ele coloca assim, se você não acredita em Deus e estiver certo, se você não acredita em Deus e estiver certo, você teve um ganho finito, ou seja, aquele sujeito que não acredita em Deus e faz o que quer na vida e tal, e de repente morreu. Então ele teve um ganho finito, que é o tempo de vida dele. Se você não acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. Ou seja, se você não acredita em Deus, faz tudo que tem que fazer e depois chega lá do outro lado, viu que existe, então ele quis dizer que assim, a perda é muito grande. Conclusão dele, é melhor acreditar em Deus. É bem melhor. Até do ponto de vista racional e científico, claro, porque ele colocou um teorema aqui, né? Então, assim, as perdas são muito maiores se a gente não acreditar na existência de um Deus. A própria neurociência diz que o importante não é se Deus existe ou não, o importante é acreditar que ele existe. Porque o nosso cérebro, daí está puxando um pouco para a nossa área, que é a saúde, a gente usa o recurso da existência de Deus como meio de acalentar os nossos
os nossos problemas, principalmente aqueles insolúveis. Situações de vida em que normalmente nós adoeceríamos, com a crença na existência de Deus, o nosso corpo consegue se reconstituir, reagir, porque você se acalma. Acreditar em Deus é tão bom, porque isso traz calma, traz esperança, traz alegria. Então, não é mais tão importante saber se Deus existe ou não. O importante é acreditar que Ele existe, até para a própria saúde humana. Isso mesmo. Existem hoje muitas pesquisas, né, que relacionam a crença em alguma religião, né, ou de alguma forma em Deus, e como é que isso se relaciona com a saúde. Então, hoje nós temos aí pesquisas que comprovam que diminui batimento cardíaco. Então, para as pessoas que são hipertensas, é incrível você ter a sua fé, né, em qualquer religião, que diminui a ansiedade, que diminui a depressão, que recupera todas as nossas células. Então, pessoas que têm cânceres, né, e que têm uma religião, a recuperação delas hoje já é comprovadíssimo. Ela vai se recuperar muito mais rápido do que uma pessoa que não acredita, que não tem fé, que não acha que se a vida acabar ali, acabou tudo. Então, essa crença em algo maior que rege a nossa vida, também faz com que todas as nossas células respondam a esse tipo de estímulo. Então, ter uma religião, ter fé, né? Mesmo que às vezes as pessoas até falam, né, que são ateias, mas elas acabam crendo numa força maior, né? E é essa força maior, então, que rege o universo, também faz com que ela tenha esperança, né? Tenha a crença de que a vida dela realmente não será só aquilo. É verdade. Isso é importantíssimo. Quando a gente está, por exemplo, existe um exercício interessante, claro, que eu espero que as pessoas não fiquem passando por isso toda hora. Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo, uma pessoa vai fazer um exame de ressonância magnética, né? Entra num equipamento de ressonância magnética e faz um exame e tudo mais. E aí, de repente, o equipamento vai lá e detecta um problema que possibilita a cura daquela pessoa. Normalmente, a gente sai dessa situação e agradece, as pessoas costumam assim, agradece a Deus. Obrigado, graças a Deus, eu não tenho nada. A gente tem que parar também um pouquinho e colocar o nosso raciocínio em outro lugar. Quantas pessoas, ao longo de tantos anos... E aí a gente pode colocar aí certamente mais de 100 anos, porque a gente vai voltar lá para o Edison, para o Tesla e tudo mais, que trabalharam, dedicaram suas vidas para existir um equipamento de ressonância magnética. Então, assim, é importante a gente agradecer a Deus. É lógico que porque a gente sempre tem que ser grato a Deus. Mas a gente tem que aprender também a ser grato a tantas pessoas que a gente nem sabe que religião eles tinham, nem sabe se religião eles tinham, e que possibilitaram a tecnologia e a ciência evoluir para a gente poder entrar num equipamento de ressonância magnética, por exemplo, e descobrir uma doença que você tem, que pode te possibilitar uma vida melhor. Então a gente tem que aprender a agradecer os dois lados sempre, como se fosse uma coisa só, porque na verdade tudo é obra de Deus, né? Sim. Mas agradecer também as pessoas. A gente tem que também pensar um pouco nisso. Eu tenho dito para as pessoas, quando você vai, por exemplo, você vai num dentista, como a gente, né? Quantas pessoas, quantas mentes trabalharam para desenvolver um determinado aparelho, um determinado equipamento para te dar uma saúde bucal melhor, uma saúde na sua área. Quantos equipamentos existem na fisioterapia? Nossa! E agradecer assim a Deus sempre, mas agradecer também a todas essas pessoas que fizeram parte disso. Claro. Olha, Wagner, nós temos aqui algumas participações, uma perguntinha até para os dentes que eu vou fazer agora, mas antes só agradecer aqui também a Dirce de São José do Rio Preto. Bom dia. Com alegria, meus amigos queridos, Dr. Wagner, muito iluminado, doutora Rosali, deslumbrante, esse sol energizante. Luz e paz a todos! Eu sou a Dirce. Obrigada, viu, meu amor, por todo esse carinho. No Facebook também, da Rede Boa Nova de Rádio, muitas participações, né? O pessoal de norte a sul do Brasil também mandando os seus bons dias, acompanhando, gostando muito do tema. Se você tiver alguma pergunta e quiser participar aqui com a gente, pode mandar pelo WhatsApp 996433827, que esse é o nosso WhatsApp. Pode participar também ao vivo e a cores aqui com a gente, através do telefone, né, do ouvinte 0800 979 5011. E pelo telefone nós recebemos a pergunta de José
Francisco de Itaquera, Wagner, ele tem 59 anos e aos 18 ele extraiu 7 dentes. Ele tem uma retração da gengiva. Agora, ele gostaria de saber se mesmo depois de tanto tempo, né? Então, aí foram 40 anos, se é possível ainda fazer implante dentário. Claro que sim. Claro que sim. O que precisa avaliar é se existe osso, né? Isso se faz através de 2 exames. Primeiro, de uma radiografia panorâmica, que a gente já vai ver a altura do osso que existe, e depois uma tomografia, para ver a largura do osso. E aí, em cima disso, o cirurgião dentista, implantodontista, é que vai decidir se ele vai conseguir colocar um pino ou não. Se não conseguir, ainda tem um recurso do enxerto de osso, que pode ser autógeno do próprio corpo, ou então pode ser osso de boi liofilizado, que é muito bom também. Então, mesmo que a pessoa não tenha osso, a gente põe osso, depois põe implante. Na odontologia... Tem muita coisa, tem que fazer avaliação, né, Wagner? Sempre avaliação de cada primeiro. Pessoa individual, para ver a saúde dela no geral. Mas é bem legal. O Joseph de Menezes participando aqui com a gente, lá de Texas. Ótimo programa, pessoal. Aí ele fala assim, ó, dizem que em planetas superiores, eles já aboliram religiões há muito tempo atrás, né? E respeitam o Criador. Exatamente. O que a gente percebe, Joseph, que com a nossa evolução consciencial, né? Vamos tendo mais consciência sobre tudo o que é de verdade, provavelmente o que se abole é uma religião no qual você tem que estar enquadrado naquele tipo de forma. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, uso isso, uso aquilo, rituais e tudo mais. Agora, a crença neste Criador, que é a causa primária de tudo, né? Isso continua. E a gente pode traduzir isso até no amor, né? Então, provavelmente, nos mundos superiores, nós vamos passar a ter um entendimento, né, do que é esse amor traduzido, que podemos dizer, do nosso Criador, e não vamos mais precisar ter essas diferenças religiosas e, com certeza, o respeito será total, não é, Wagner? Com certeza. A gente precisa entender que a gente não sabe nada ainda, né? Nada. A gente fica tentando deduzir uma coisa... Uma coisa que a gente não tem capacidade para isso. O Santo Agostinho costumava dizer que é mais fácil você colocar todo o oceano dentro de um balde do que entender Deus. Assim, entender o que é, como é que funciona e tudo mais. A gente aos pouquinhos está caminhando. Nossa mente é muito limitada. Os espíritos chegam a dizer, no livro dos Espíritos, Rosalie, que o nosso vocabulário não tem palavras suficientes para definir. A gente precisa desenvolver até novas palavras. Ou seja, a gente precisa conhecer muito mais. E na medida que a ciência vai evoluindo, né, a gente vai entendendo melhor. Porque as pessoas acham que a ciência é inimiga da religião e vice-versa. Pelo contrário. Pelo contrário. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Isso, e elas têm que caminhar juntas, exatamente, né? Não separadas. Não separadas, não dizer que uma coisa é contra a outra. Conforme a ciência vai fazendo as suas descobertas, vai comprovando, né, aquilo que muitas religiões e principalmente o Espiritismo nos trouxe, né? Eu falo que é incrível ler os livros de André Luiz, sabendo que ele foi escrito, né, na época das décadas de 50. E agora, no século XXI, né, a gente descobre, né, que tudo aquilo, todas as relações, a química existente dentro do corpo, tudo isso, DNA, tudo isso foi descoberto agora. Descoberto não, comprovado, né? Aquilo que André Luiz já falava. Então, é lindo, é apaixonante quando você passa a estudar e entender cada vez mais. Então, é isso daí. A gente tem que ir aprendendo. Conforme a ciência evolui, como diz Kardec, a gente vai aprimorando a ideia de Deus. Tanto que a primeira pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos não é quem é Deus. Ele fala o que é Deus, né? Então, é isso aí. Só que um dia a gente chega lá. Santo Agostinho disse que um dia a gente chegava lá e vamos chegar, se Deus quiser, né? Mas a questão de novo, né? As pessoas se preocupam com relação à forma como o outro professa a sua crença, a maneira como cada um se conecta com o divino, a maneira como cada um se conecta com Deus. A prova disso são os canais de YouTube que falam sobre
diversas maneiras de pensar essas coisas que estão ganhando cada vez mais adeptos, né? As pessoas sentem um pouco de insegurança nessa hora. Eu me lembro que nossa querida, foi minha professora, né? Professora Ana Gaspar. Foi minha também. Que já desencarnou. Numa das aulas que eu tive com ela muitos anos atrás, ela dizia assim: existem momentos em que acreditar em Deus é pouco. Existem momentos que a gente tem que ter certeza que ele existe. Claro. Que é justamente quando você está diante de uma dificuldade muito grave, ou de um momento X na sua vida, onde você precisa acreditar é pouco, você tem que ter certeza. E nessa hora que as pessoas são colocadas à prova. E infelizmente muita gente titubeia nessa hora, né? Acaba colocando a culpa em alguma coisa, colocando a culpa da infelicidade ou do que está acontecendo com ela em outras coisas. E aí de repente fica aquela questão, será que eu acredito ou eu só tenho certeza? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Você de qualquer religião aí que está nos assistindo, faz essa pergunta para você mesmo. Você acredita ou você tem certeza que Deus existe? Tem muita diferença. Muito. Muito né? bem, Wagner, com certeza. Olha, nós temos aqui uma perguntinha do Luiz, né, de Santo André, que diz assim: gostaria que comentassem sobre religião e religiosidade. Abraços para Rosalie e o Wagner. Então, a religião é a estrutura, né? Estrutura de cada tipo de religião, né? Então, a cristã, a hinduísta, islâmica, então são espírita, né? Cada religião tem a sua estrutura, tem os seus dogmas, tem a forma de entender Deus e a natureza do homem e tudo mais. Então, isso são consideradas religiões, né? E a religiosidade é a forma como você entende e pratica, né, também a sua religião. Então, seria assim a qualidade da pessoa, a religiosidade, que trabalha, né, dentro da sua religião. Então, se ela realmente entende a religião em que ela está, porque tem muitas pessoas que só carregam o nome da sua religião, né? Ah, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nem sempre ela conhece a fundo a religião da qual ela faz parte e não sabe praticar exatamente aquilo tudo que aquela religião está oferecendo para que você se transforme numa outra pessoa e que seja sempre para o melhor, né? Então, sim, existe muita diferença e existem pessoas que têm uma religiosidade inerente, que é essa qualidade de ser um ser que tem uma prática de contato com Deus, né? Com a espiritualidade, que chame com quem quiser, né? Com os seus santos e tudo mais, mas tem uma prática de devoção muito grande à sua própria religião. Então, isso nós vemos que tem uma religiosidade muito grande dentro de si. Quando a gente faz uma reflexão sobre a questão do fanatismo religioso, Rosalie, sim, que é o que leva normalmente à intolerância. Fica uma reflexão aqui interessante, baseada inclusive na psicanálise, que diz o seguinte: o fanático religioso, estou pegando uma carona que a Rosalie falou, porque religiosidade no fundo, né, Rosalie? É a prática daquilo que você aprende. É assim, a pessoa que é fanática, que é aquela pessoa que fica o tempo todo precisando falar que o que ele acredita é o certo, aquela pessoa que fica o tempo todo tentando convencer os outros de que o que ele pensa sobre a religião dele é o certo, no fundo é o que menos acredita. E é por isso que ele precisa ficar reafirmando o tempo todo. É aquela pessoa que fala e não faz quase nada. É aquela pessoa que precisa o tempo todo dizer: olha, eu acredito nisso, olha, eu acredito nisso. A pessoa que tem a religiosidade, sim, ela não precisa ficar falando. Não. Ela vai, ela assiste o culto, a reunião, sei lá o que ela vai assistir, e põe em prática na vida dela. Isso é a pessoa que exatamente, é religiosa. É a prática. É a religiosidade. Agora, o fanático é o que menos acredita no que ele... Porque geralmente ele tem outros interesses por trás. O fanático, via de regra, tem outros interesses por trás disso. Então, e se ele precisa provar, né, Wagner, o tempo todo que ele tá certo, que a religião dele é a melhor, seja qualquer que quer religião, converter as outras pessoas para a sua própria religião,
já mostra realmente que é um fanatismo, né? Porque quando você é em tudo, quando você é na sua profissão, você não precisa ficar provando nada pra ninguém. Quando você é como um pai de família, uma mãe de família, você pratica educação, você pratica o amor. Agora, quando você tem dúvidas sobre aquilo, você precisa autoafirmar e fica... Freud falava isso. E você precisa exigir do outro que seja como você. Olha, a Clarice está dizendo aqui, ó. Eu tenho certeza que Deus existe, pois estou aqui ainda para comprovar pelas provas que eu já passei e que ainda irei passar. Muito bem, Clarice, é isso mesmo. Quando a gente passa por experiências, né? Divinas, religiosas, a gente realmente passa a ter essa, que é a fé, né? A gente passa a ter essa certeza, né? A gente sai da fase do acreditar para a fase do ter certeza. De ter certeza. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Alguma coisa aconteceu, né? Que Deus é o criador de tudo, né? Então a gente realmente... passa a ter certeza. Eu acho que a grande maioria das pessoas tem fases assim na vida, não tem? Uma boa parte das pessoas tem. Todo mundo já teve o seu fundo de poço na vida, não teve? Aquele momento que às vezes você duvida de tudo. Adolescência, e aí de repente acontece alguma coisa, Wagner. de repente acontece alguma coisa, meu Deus, olha aí. Aconteceu. Será que é do nada que acontecem as coisas, né? Na adolescência, né, eu falo que é uma fase muito reflexiva, instigadora do ser humano, né? Porque ele contesta tudo. Geralmente, se você vai perguntar para o adolescente, a não ser que ele tenha uma base muito forte religiosa, mas assim, ele diz que ele é ateu, né? Ele diz que não acredita em nada. E com o passar do tempo, vem o amadurecimento e aí ele começa a ver que as relações que ele tem com a vida, com as pessoas, ou com quem ele se apaixona, e que existe atrás de tudo isso, vai amadurecendo, né? Verdade. Existe, ou às vezes passa por situações de doenças, e tudo isso vem para um despertar, né, realmente dessa religiosidade dentro dele. O nosso tema é intolerância religiosa, a gente está falando bastante sobre isso hoje, que é uma campanha que nós estamos fazendo, mas não tem como falar de religião sem falar de Deus, não tem como, porque afinal de contas, falar sobre a intolerância é falar sobre as pessoas que têm problema. Porque o problema não é a religião, não são as religiões, são as pessoas que são intolerantes. Então o problema, nós não estamos falando só de religião, nós estamos falando de intolerância, né? A pessoa não é tolerante com nada, entendeu? Inclusive com o que o outro pensa sobre Deus, né? Eu me lembro de você se lembra daquele candidato que já desencarnou, aquele doutor Enéas? Sim, meu nome é Enéas. Então, existe, isso é fácil de achar na internet, existe uma palestra que ele faz para um grupo de pessoas, ele é uma pessoa, não sei se você sabe, ele é uma pessoa extremamente culta, fez medicina, era astrofísico, se não me engano e tal, uma pessoa que tinha dotada de uma inteligência muito grande, sem ficar aqui fazendo alusão a qualquer posição política. A gente está falando do personagem, Enéas. Ele, numa das palestras que ele dá, ele diz assim, ele começa a falar sobre o DNA, sobre a forma como o corpo se desenvolve, as belezas do nosso DNA, das nossas células e tudo mais. E no final de tudo, depois de vários minutos falando sobre isso, ele vira para as pessoas e fala assim, eu me recuso a acreditar que isso seja obra do acaso, né? Então, quando você começa a estudar, quando você começa a perceber, você começa a cada vez mais se aproximar daquela frase que diz assim, só sei que nada sei. Né? O sujeito fala, vários mestres que eu tive na vida falavam assim para mim, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada, né? Porque, na realidade, o conhecimento de verdade, a pessoa que abre, tira suas barreiras e vai para o estudo, para o conhecimento, mesmo dentro da religião, você começa a perceber a grandeza do universo que a gente vive, a dimensão que deve ser Deus e a nossa representação nisso tudo, né? Acho que a gente não deve ficar se diminuindo também. Tem muitas pessoas que dizem, eu não sou nada. Não, você é muito. Muito! Mas, assim, a compreensão do universo é que nos faz mais espiritualizados, né? Sair daquela fase de que não é possível. Será que não existe alguma coisa que conduz o universo, que conduz tudo isso, né? Legal isso, né, Wagner? Olha, o Nelson de São Paulo fala assim, bom dia, não acreditar em Deus é a porta larga? Na realidade, não, né, Nelson? Porque a porta larga, de verdade, são tudo aquilo que nos é oferecido pelo mundo e que a gente, às vezes, quer experimentar e, às vezes, nos traz
consequências não muito agradáveis, né? Então, a gente quer experimentar de tudo sem ter o discernimento. De verdade, muitas pessoas estão dentro da porta larga, mas são pessoas religiosas até, né? Isso tem a ver realmente com a nossa consciência do que é a vida, e a religião nos ajuda, né? A crença em Deus nos ajuda a fazer outra escolha que não aquela da porta larga. Mas muitas pessoas que creem em Deus estão dentro da porta larga, né, Wagner? Com certeza. Acreditar em algo é importante, né? Seja lá o nome que você dá para isso. Então, as pessoas têm essa necessidade, o ser humano precisa disso. Por quê? Porque a gente não sabe nada. Aliás, não é que a gente não sabe nada, a gente sabe muito pouco do que é realmente, do que são realmente as coisas, né? Você vê as descobertas astronômicas a cada dia que passa, né? As galáxias que a gente vai descobrindo cada vez mais longe, a maneira como o universo se comporta, a maneira como a biologia, não só humana, de toda a Terra, a forma como a Terra foi colocada para poder existir vida inteligente. Nossa! Nós somos seres muito especiais, porque a gente vive num planeta onde a vida ela foi minuciosamente preparada para existir. Para receber, né? Então é importantíssimo que a gente faça isso, tá? Essa reflexão é muito importante, seja qual for a sua religião. Isso mesmo. Então a gente... Ou mesmo que não tenha religião. A gente convida todos, né, a fazer essa reflexão do que acha que é para si, né, a sua verdade, e respeite a verdade do outro, porque todos têm a sua verdade, dependendo do nível de consciência. Isso está lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, né? Categoria dos Espíritos. Então, depende de onde é a nossa consciência, em que grau nós estamos, é a forma como nós vamos entender tudo. Então, respeite mesmo a quem está acima de nós e quem está abaixo de nós, porque nós sempre teremos todos os tipos de categorias reencarnados aqui no nosso planeta, né, Wagner? É isso aí, Rosalie. Isso. Wagner, eu queria, como o nosso programa está indo já para o final, né, eu gostaria de primeiro agradecer sábado agora, né, nós tivemos a nossa vivência integrativa lá com a Regina Prata, com a Ângela, fazendo um trabalho, e comigo também, né, lá na Clínica Estética e Saúde, falando da saúde da mulher, né? Falamos de ginástica íntima, foi muito legal, foi muito, assim, leve e gostoso, demos muita risada e aprendemos muita coisa sobre a saúde da mulher, sobre aromaterapia, sobre TFT, sobre o nosso lado emocional. Então, eu só quero agradecer a todos vocês que estiveram lá. Quem não foi, perdeu, porque muita gente se inscreve e depois não vai, né, Wagner? Perdeu, pode ver aí os comentários que nós deixamos no Facebook, foi muito bacana. Em breve faremos outros, né? E fazemos o convite para você que venha, né? Que venha e aproveite e aprenda cada vez mais. Continuamos lá fazendo todo o nosso trabalho de estética facial, limpeza de pele, tratamento de ginástica facial. Fazemos também o trabalho com ginástica íntima, né? Para trabalho de assoalho pélvico, contra incontinência urinária. Também temos lá pilates e yoga. Enfim, tudo para você se sentir cada vez melhor. Então, o nosso telefone para você agendar o seu horário é o 2212-3379, 2212-3379 ou 2951-4203. Estou esperando vocês, temos lá sempre as nossas promoções e você que faz parte do Clube Amigos da Boa Nova também sempre tem o seu desconto, tá bom? E aí, Wagner, o que você anda fazendo por lá? Dia da Beleza. Dia da Beleza! 8 de fevereiro, Dia da Beleza, está esgotando as vagas, vocês vão perder. Botox, preenchimento facial, skin booster, tudo para deixar você mais linda e com sua autoestima melhor e viver melhor, tá? Lógico que sempre preservando e pensando na saúde junto com a beleza, né? Então nós fazemos um trabalho de recepção, cada um de vocês vai passar diretamente comigo, vai ser feita uma avaliação, né, física para saber o que nós podemos utilizar em você, quais são as suas principais queixas e o que a gente pode propor em termos de tratamento. Lembrando que o Dia da Beleza, por ser um dia especial, a gente tem valores promocionais e para você se inscrever, tem pouquinha vaga, hein, gente? É só entrar em contato pelo WhatsApp, operadora 11 98550 8899.
85508899, dia 8 de fevereiro. Foi um prazer falar sobre ciência e religião com você, Rosali. Para mim também, viu, Wagner? São bom. boas reflexões, né? E a gente amplia também, toda vez que a gente fala sobre um assunto, nós também Crescemos. ampliamos o nosso conhecimento, não é, Wagner? É isso daí. É isso aí. Então, semana que vem tem mais? Sim, estaremos juntos aqui quarta-feira. Até lá. Beijo para todos vocês, fiquem todos na paz de Deus. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Você acompanhou Saúde no Terceiro Milênio.